Olá pessoal, esse é o podcast Meu Sucesso Agro, podcast que vai ajudar você, gestor que atua no segmento agro, desde a produção rural, serviços, revenda, indústria, a reorganizar a gestão da sua empresa e alcançar resultados de alta performance produtiva e econômica. Meu nome é Túlio Leles. Meu nome é Alexandre Parente. E o nosso tema de hoje é o despertar do agro por meio da literatura infantil. Hoje aqui com a presença especial, né, que é o Alexandre Parente. Nasceu em Fortaleza, Ceará, reside em Brasília desde a juventude, cidade que se declara apaixonado e que também homenageou com um dos seus livros. É engenheiro agrônomo, formado pela Universidade de Brasília, UNB, e são a vida no campo e a paternidade suas principais fontes inspiradoras. Membro do Instituto Casa de Autores de Brasília, está sempre passeando pelas escolas e pelo imaginário do mundo infantil. Alexandre, muito obrigado aí pela sua presença. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui hoje com você para esse nosso bate-papo. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem espontâneo, alegre, divertido e apaixonante pelo agro, né? Estamos aqui para poder conversar um pouco sobre esse assunto. Com certeza. E, coincidentemente, né, na semana do Dia dos Pais. Então, veio a calhar da gente bater esse papo aqui, que tem tudo a ver, né, Alexandre? Porque a gente fala aqui na Blue Farm de negócios, né, da gestão, da empresa, mas você tem na base a família, né? Aí Sim. Depois você tem no segundo extrato ali o negócio e depois você tem o patrimônio. Então a gente aqui, inclusive, já entrevistou consultores de sucessão familiar, de mediação familiar, e não tem como, né, o negócio perpetuar, dar certo, se a família está bagunçada, né? Então, tá bem com a família e ter uma criação, né, que os filhos estejam presentes, né? Acho que isso é muito importante dentro do agro, que é um negócio, um segmento essencialmente familiar, na sua maioria, e que vem de gerações, né? Então a gente vai poder falar sobre tudo isso aqui. Alexandre, um agrônomo e escritor, conta um pouco aí da sua história, né? Como é que se deu isso? Porque não é todo agrônomo que é artista, não, viu? Túlio, eu gosto sempre de dizer que os dois pilares da minha escrita são a paternidade e o amor ao campo, tá? Então, são os dois pilares que me movem a escrever para as crianças, né? Paternidade é o amor que eu tenho realmente pelos meus filhos. E no outro lado, esse amor à vida no campo, que é a agricultura, aos animais, às plantas, ao meio ambiente. Então, nos meus livros, você vai ver muito isso, né? Em todos eles, a figura paterna é muito forte, tá? E também a presença do meio rural. É algo que me move. Eu falo que eu gosto de escrever aquilo que me mexe, aquilo que faz pulsar dentro de mim uma alegria e um porquê que eu estou escrevendo. Se não fosse assim, eu não escreveria. Então, eu gosto de escrever sobre aquilo que eu realmente percebo que vai fazer o bem, vai fazer uma diferença na vida da pessoa que está lendo. Seja da criança, seja do adulto. Porque a literatura infantil não é só para a criança. A literatura infantil também hoje é muito lida pelos adultos também. A gente fala que o adulto pode descansar um pouco a cabeça, lendo um livro mais leve, com uma temática mais suave, mais descontraída. Em conjunto também, né? O pai com o filho, né? Já um momento de conexão, né? Muito, muito. Inclusive, Alexandre, deixa eu mandar um abraço aqui pra gente no início da conversa. Estamos na semana do Dia dos Pais. Quero mandar um abraço pro meu pai, né? Que eu admiro muito, que eu amo, Aguinaldo Leles. E para os meus filhos e em seguida você também. Um beijo pro Arthur, pro Vitor, viu? Papai ama vocês e vocês são o ativo mais importante que a gente tem. Um abraço e um beijo. Também aproveito, dou um grande abraço no meu pai Fernando e nos meus filhos Samuel, Natália, Tiago e Bia. Eu tenho 4 filhos, então um abraço de pai tem que ser bem largo. É isso aí. Então, que bacana. Eu fiquei muito feliz com essa coincidência realmente de ter sido nessa semana para a gente juntar essas duas temáticas nesse nosso bate-papo, né? Que é a paternidade e a agricultura. E a agricultura. Pois é, você falou aí, né? Que eu li num release seu que você mandou, tal, que eu achei bem bacana essa frase, né? A paternidade mexe com o seu coração e movimenta suas mãos, né? Então, e isso, as pessoas que estão lendo, né, vivenciando, tem que sentir isso, né? O escritor tem que ter essa verdade, né?
E eu te perguntei a questão da agronomia, porque você é um agrônomo escritor ou um escritor agrônomo, Alexandre? Eu penso que as coisas Distinto. se misturam. Sim. Não, se misturam, porque até estava refletindo um pouco sobre essa minha nova jornada como escritor, né? E pensei assim, quem sabe eu criei uma nova matéria dentro da agronomia, né? Literatura infantil com um laço agrícola, né? Com um laço do campo, né? Aonde eu estou semeando alegria, amizade, amor na terra mais fértil que existe, que é o coração de uma criança. Então, esse propósito que nasce com essa matéria, né, digamos que a literatura infantil, me faz muito feliz. Então, você realmente poder semear coisas boas para os nossos filhos, né, para as outras crianças também, é algo sensacional, é algo muito gratificante. Sabe, Túlio? Você não tem ideia, amigo, como que é bom quando a gente chega numa escola para conversar com as crianças. O abraço, a expectativa, o desejo da criança estar ali com o autor para conversar, para tirar dúvidas, para bater um papo, só em estar junto. Então, assim, é uma energia extraordinária. Poucas profissões, viu, Alexandre? Eu acho que tem a possibilidade de ter esse retorno tão genuíno, né? Tão espontâneo, tão natural, quanto na sua profissão. Qual foi o primeiro livro? Quando que você falou, nossa, o que te despertou? Qual que foi o estalo, né? Eu já gosto de escrever desde muito tempo, desde criança, desde jovem também, mas eu publiquei o meu livro depois dos meus 40 anos, quando eu já tinha os 4 filhos como já presentes na vida. Olha, né? aí que bacana. Então, realmente foi por eles que eu comecei a escrever, que me deu uma vontade de deixar algo escrito e eternizado, né? Que eu falo que quando a gente escreve, a gente eterniza o pensamento. Então, se você está colocando no papel, você está passando aquela sua ideia, aquele seu sentimento para outras gerações. Né? Então, a alegria de poder escrever e deixar aquele sentimento lá perpetuado é muito legal. Então, o primeiro livro que eu escrevi foi O Chapéu do Chanduca, que é um livro que eu falo sobre as profissões. Então, assim, digamos que eu estava querendo começar a bater um papo com os meus filhos sobre esse assunto. Sim. Então, cada chapéu é atrelado a uma profissão. Então, eu tenho o chapéu do vaqueiro. Cadê? Ele está aqui, com você aí. Né? Tem o chapéu do vaqueiro, tem o chapéu do bombeiro, o chapéu do cozinheiro, né? Então, cada chapéu é atrelado a uma profissão. Então, eu vou passando alguns ensinamentos para as crianças com a coleção de chapéus. Essa coleção de chapéus eu tenho comigo, né? Então, às vezes, quando eu vou nas escolas, eu pego e explico por que o chapéu do vaqueiro é de couro. Né? É de couro porque precisa estar no meio da mata, aguentar os espinhos, né? Proteger do sol. Né? Por que o chapéu do engenheiro é duro, é branco, né? Então é para sinalizar, pode cair uma pedra na cabeça do engenheiro. Então a gente vai explicando o porquê de cada uso do chapéu na profissão. Nesse livro aí, o primeiro pai é um pai agrícola, é veterinário, o pai do Chanduca. Sim, então, valorizando né? aí uma profissão do agro. Do agro, né? Então a gente sempre está colocando realmente o agro na história, porque é bom, né? Eu gosto de passar isso, gosto de despertar o interesse das crianças que geralmente vivem no meio urbano, para também poder conhecer um pouco do campo. Do agronegócio. Exatamente. E o chapéu, né, dentro do agro, né? Você tem os estados, né? Então você tem o chapéu da pessoa que é vaquejada, você tem o chapéu do pessoal do Nordeste, tem diferentes, né, tipos de chapéus do peão boiadeiro, né, do cowboy. Então, isso dentro só do segmento agro. Exatamente. Mas você explicar isso, né? Transitar e explicar, porque acaba que uma grande dificuldade do adolescente é escolher a sua profissão, né? Aonde que ele vai atuar. Então, desde cedo, você ter essa possibilidade de já entender qual profissão, né, que faz o quê, eu acho que isso é muito bacana, que já vai criando, né, aquela identificação dentro da cabeça da criança. E assim, a ilustração muito bonita também, né? Do João Rafael, com a editora Mais Amigos, que publicou esse primeiro livro meu aí. Esse foi o primeiro, então? O primeiro livro é o filho mais velho que a gente fala. Chapéu. Né? Porque cada livro, você pode saber que no coração do autor é como se fosse um filho, né? Porque tem toda a gestação, todo o preparo, até o nascimento do livro. Então, cada um tem o seu momento, a sua personalidade, o seu porquê. Então, cada livro tem um trabalho a ser realizado, né? Muito bacana, muito bacana. Aí depois do Chapéu do Chanduca...
Qual que foi o... Depois do Chapéu do Chanduca, eu escrevi A Cadeira Maluca do Samuca, né? A Cadeira Maluca do Samuca é um livro também onde o pai realiza um pequeno desejo, um sonho de pai, né? Porque o filho teve uma queda e durante a sua recuperação ele inventou uma cadeira maluca cheia de acessórios, cheia de equipamentos. Então, mesmo ele estando impossibilitado de andar de uma forma natural, ele conseguia fazer várias atividades. Então, a ideia de passar, a ideia que eu quis passar nesse livro foi a ideia de superação. Né? Eu tenho um filho que nasceu com um probleminha de locomoção também, já fez várias cirurgias, e eu sempre falo para ele que a vida pode ser maravilhosa, independente da limitação que ele esteja, né? Que ele tenha. Sim. Então, a ideia desse livro realmente é passar essa mensagem. Na história eu cito várias atividades, né? Passeio jardim botânico, no parque, no zoológico. Então assim, é para despertar nas crianças que ela pode realizar várias né, brincadeiras, né? Superação, né? Durante a sua recuperação, para que ela possa desempenhar o papel de vida de uma forma bem feliz, né? Que bacana. Você falou aí, né, Alexandre, da questão de ter uma matéria, né? Uhum. Talvez nas escolas, apresentando essa literatura infantil. Eu, se fosse na escola do meu filho, estaria totalmente aprovado. Uhum. Eu acho que tem tanta coisa hoje, né, que às vezes a concorrência hoje é muito grande, né? Primeiro com o celular, né, com o YouTube, etc. Sim. Então a gente poder trazer essa visão de mundo, né, para as crianças através da literatura, com a questão de incentivar a criança à leitura também, né, e com temáticas, eu acho que tão próprias e reais, né, das coisas irrelevantes, eu acho que é muito bacana, porque hoje a gente consome, a criança está consumindo lá um desenho japonês, né, e às vezes ele sabe tudo daquilo, está ficcionado com aquilo, e não sabe as coisas da nossa terra, né, não sabe as coisas do dia a dia, não sabe... por exemplo, o que acontece, né, no vizinho, na zona rural ali. Então, eu acho que isso é muito bacana, é muito nobre, né? Porque a concorrência hoje é grande, né? Esse livro aí, Túlio, é sobre acessibilidade, né? Então, Sim. É sobre inclusão, é sobre acessibilidade. Então, assim, eu tenho um sonho como pai de que as escolas tivessem uma praça de inclusão, certo? Uma praça de empatia, para que a criança pudesse sentar numa cadeira de rodas e saber qual que é a dificuldade que tem de subir no meio-fio, né? De ter uns livros em braille para que ela entenda a dificuldade da criança que não enxerga, né? De um local que tem a linguagem de sinais. Então, assim, essa praça, que eu acredito que é uma praça relativamente barata de ser feita, né? É um projeto que até nesse livro eu semeio um pouco também essa ideia. Tá? Então, é sobre essa praça também. Praça de acessibilidade. Uma praça de acessibilidade, uma praça de inclusão, certo? Então, mas bacana, é uma ideia bem interessante. Eu achei bacana também, porque assim, a gente acredita muito no indivíduo, né? Quando a gente fala de negócios, de empreendedorismo, na capacidade de superação do indivíduo. Sim. Né? Então, nós somos capazes de coisas extraordinárias quando a gente quer, quando a gente tem uma meta, né? Quando a gente tem referências. Então, todos nós somos limitados de alguma forma, né, Alexandre? Não tem ninguém igual ao outro. Então, tudo depende, né, das nossas oportunidades. Mas eu acho muito interessante isso, porque só quando você passa, né, você se coloca naquela posição, por exemplo, o cego, que você coloca uma venda, por exemplo, aí que você vai, fica 1 hora vendado para você ver como é que é a vida de uma pessoa, né, que tem deficiência visual. Então, eu acho muito bacana. Você falou do seu vô, né? Você falou antes aqui, na verdade, da gente começar, sobre como que você teve assim, essa memória afetiva e de como que a lembrança, né, que você teve ali no tempo com seu avô na fazenda te despertou também essa questão. Eu digo que eu sou agrônomo porque eu cresci indo para a fazenda do meu avô e no nosso caminho, na nossa jornada até chegar na fazenda dele, ele sempre... ele era um apaixonado por aquilo, né? Então, sempre que a gente passava perto de um curral, perto de um estábulo, ele respirava forte e falava que cheiro maravilhoso, né? Cheiro de planta, cheiro de bicho, cheiro de adubo, né? E eu cresci com aquilo dentro de mim. Então, a minha memória afetiva e olfativa é muito desse momento que eu tive ao lado do meu avô.
Então Sim. eu tenho um livro que é O Cheiro de Domingo, que é esse livro que está aí com você. Já entramos na sequência aqui. O Cheiro de Domingo. Cheiro de Domingo. Porque geralmente, durante a semana, às vezes fica na escola, na cidade, domingo vai para chácara, para fazenda, no né? caso dessa história, exatamente sobre isso aí, né? Sim. Ela quis dizer como que era o dia de domingo nesse livro da neta ao lado do seu avô. Sim. Então eu falo que é meu livro perfumado, esse livro aí. Que né? bacana. Então, é um livro que tem aromas de flores, de animais, de pão de queijo, de livros. Né? Então são Só os coisa aromas que remetem à memória da infância da personagem, que se chama Maria Flor. Né? Então a Maria Flor vai passear pela fazenda ao lado do seu avô e vai sentir vários aromas. Então esse livro aí eu homenageei meu avô, né? Coloquei até na introdução do livro, que foi graças a ele que eu me transformei em agrônomo, porque aquilo ali entrou tão forte dentro de mim que eu fui sentindo feliz quando eu tinha referências de agricultura, de animais, de plantas, e depois decidi fazer agronomia. Alexandre, a gente fala aqui assim, né, que sobre estratégia, né, que às vezes os pais, os avós, né, podem adotar no dia a dia e que funcionam, né? Às vezes você fazer um passeio, às vezes aquele, né, quem aqui que tem fazenda que já não recebeu, por exemplo, uma reis do avô, não recebeu um cavalo, e aí aquele cavalo geralmente é o cavalo que você pode, quando adulto, ter comprado um cavalo de 50 mil reais, mas aquele cavalo que seu avô te deu é o cavalo que você mais gosta, é o que você mais lembra, aquele que você colocou o nome, sei lá. Eu tive um que chamava Luxo, né? Aí pingo de não sei o que, ventania. Então aquilo... Vaca mimosa. Isso grava e aí gera uma conexão positiva com o campo. E às vezes, né, a gente no dia a dia, na correria, não dá valor para isso e depois não sabe por que às vezes os filhos não ficam, né, ali, não tem essa relação. Tem muita gente que às vezes sai da propriedade, não cria esse vínculo, né? Porque só escuta o pai falando coisas ruins, né? De sofrimento no sentido de labuta, como é difícil, sim, isso aqui não sei o que, isso aqui não dá dinheiro. Quando a criança cresce, o que ela vai lembrar? Né? Ela vai ter uma aversão. Então tem os dois caminhos. Sim. Né? Que um é você cultivar isso de uma forma intencional, direcionar os seus filhos, os seus netos, né? Para que eles regressem e mantenham essa conexão com o campo. Eu acho que isso é uma coisa que os avós fazem mais suavemente. Mais suavemente, né? É verdade. E aí tem um pão de queijo, tem... Né? Não tem faculdade nem nada, mas é feito... Né? E isso é muito bacana. Cheiro de Domingo. O Cheiro de Domingo é um livro que realmente é o amor à agricultura. Né? Eu falo que é um livro que é dedicado à fazenda. Tá? Então, cada passo, cada momento aí dessa história tem um porquê, tem um motivo, tem uma motivação. Então, é um livro bem legal mesmo. Né? Do Neta com seu avô. Pessoal, a gente está muito preocupado em agronegócio, em cotação, em bolsa, em câmbio. E às vezes a gente, né? Aí, se você quer, né, trazer para dentro de casa uma literatura bacana, feita, né, por um escritor que realmente é conectado com o segmento, né? A gente vai passar aqui as redes sociais do Alexandre, tudo, da editora, um escritor já renomado, reconhecido. Então, não deixa aí de conhecer os livros aí do Alexandre, que realmente é muito bacana. Muito bacana. Esse livro é da mesmo. editora Carochinha, uma editora muito legal, foi ilustrado pela Vanessa Alexandre. Eu sempre gosto de falar também dos ilustradores dos livros, né? Porque, é muito bem feito, né? Porque a literatura infantil, ela é escrita a 4 mãos, né? Sim. Tem as mãos do escritor e também tem as mãos do ilustrador. Então existe um diálogo muito forte entre o escritor e o ilustrador para que a mensagem que é transmitida para as crianças chegue da melhor forma possível. Então as ilustrações são muito importantes, né, na literatura infantil. Passa muito do sentimento, do que a palavra quer dizer. Então existe uma empatia, uma sinergia muito grande entre o escritor e o ilustrador. Já falando, Alexandre, onde que o pessoal encontra todo o seu acervo? É no Instagram? Tem que entrar na editora? Você tem um site? As editoras todas têm, né? Os meus livros são de editoras diferentes, então cada um tem que fazer uma pesquisa. Tem que fazer uma pesquisa. Editora. A gente vai fazer o seguinte, pessoal, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo todas as editoras, que aí os livros, os links. Tá ótimo. O pessoal já
já acessa. Aqui em Brasília tem uma distribuidora, que é uma livraria também chamada Livraria Arco-Íris, que fica na 509 Sul. Famosa. Ela é bem conceituada, tem um acervo gigante de mais de 100 livros infantis, 100 mil livros infantis. Né? Então, quando você quiser conhecer literatura infantil, pode dar um pulinho lá que você vai navegar em boas histórias, porque lá é bem interessante mesmo. Fica na 509 Sul, entrada pela W2. Bacana. Livraria Arco-Íris. Tem tudo lá. Tem tudo lá. Ô, Alexandre, deixa eu fazer uma pergunta aqui, né? Eu tenho uma frase que me marcou assim, que um bom filho é um bom tudo, né? Isso é uma coisa que eu levo comigo, né? Um bom filho tem uma maior chance de ser um bom pai também? Você acha que tem uma conexão? Pergunta... a gente espera que sim, né? Porque ele está sendo trabalhado, cultivado, né? Para que depois gere seus frutos também, né? Então, quando a gente é pai, a gente busca isso, né? De passar as ferramentas, as informações, o amor, para que o filho realmente se torne uma pessoa feliz, né? Realizada, feliz, né? Não só bem-sucedida, mas feliz acima de tudo. Eu queria conversar um pouco, Túlio, com você hoje também sobre, já que a gente está na Semana do Dia dos Pais, sobre uma mudança cultural, comportamental que existiu na paternidade, que está existindo na paternidade, né? Até pouco tempo atrás, era quase impossível de você ver um pai contando histórias, certo? Eu não lembro do meu pai contando histórias para mim, histórias infantis, né? Assim, um livro, parando para sentar, para ler. Sim. Né? E às vezes não é nem culpa dele, é porque realmente foi uma outra criação. Cultural, né? Prioridades, um outro né? momento, um outro tipo de vida, outra educação que ele teve, né? Mas a nossa geração está experimentando isso. Isso é uma grande dádiva que a nossa geração teve, porque antigamente o pai era só um provedor financeiro. Sim. Hoje nós somos um provedor financeiro e um provedor afetivo. E emocional. Emocional. Então, como que a gente se beneficiou como pai, né? Hoje a gente pode se permitir sentar ao lado de um filho, contar uma história, dar um abraço. Como que é importante esse momento do ninho, né, que a história infantil traz, né? Muitas vezes eu falo que mais até do que a importância do conteúdo de uma boa história, a criança deseja estar com o pai, estar Lógico. com a mãe naquele momento da contação. Ela anseia por aquilo, né? A hora da contação de histórias, porque ela quer exclusividade, ela quer o carinho, quer a atenção do pai, a atenção da mãe naquele momento. Então isso é algo que a nossa geração está construindo. Sim. Né? E que maravilha que foi isso, né? Então assim, a gente se permitir, então a gente como pai hoje, a gente tem que ficar muito feliz, porque a gente pode se permitir ser um pai mais amoroso, sem constrangimento, que às vezes os nossos pais não tinham essa tranquilidade em dar beijo, em dar abraço, né? O avô ainda mais longe ainda, né? Então a gente poder muitos pais às vezes só se permitem quando viram avós, né? Quando às vezes não fez com o filho por uma... Né? Aí viu o que perdeu, né? E aí quando vira avô, percebe que, poxa, é muito mais legal eu poder abraçar, poder estar perto. É o que você falou, né? Não é só o livro, ou o ambiente, ou o cinema, a Disney. O que a criança quer é a presença, né? O que ela quer é o tempo realmente dos pais ali, dedicado a ela, né? O que ela quer são os pais. Ela quer a presença. Ela quer a presença, né? E aí... você ter uma presença, eu acho que de qualidade, né, trazendo, né, uma informação junto ali com o lúdico, junto, né, com o trabalho que vocês fazem, eu acho que é uma excelente forma de passar esse tempo. De forma produtiva e boa, né? De forma produtiva que boa. Eu estou falando da produção do amor, né? Produção do afeto, né? Mas que também prepara para o futuro, né? De uma forma positiva, né? Eu acho que os papéis hoje do pai e da mãe, né? Eles estão mais amplos, né? Então, essa questão que você falou, o pai era mais a questão do provedor, né? Então, e isso não quer dizer, né, Alexandre, que o pai deixe de ser o norte emocional, ou de firmeza, ou de caráter, nada a ver. Não. Né? Então o carinho, na verdade, a atenção, o eu te amo, você falar para o filho, eu falo para os meus 2 meninos, eu te amo, todos os dias, algumas vezes. Algumas vezes. Isso não é lógico que tudo na vida, né, tem um tempero, você não pode
virar ali muito açucarado. Mas tudo que é feito com realidade, Sim, né, sim. com sinceridade, no momento certo... Não é competitivo, né? Não são... Isso. Assim, Isso, são complementares, não são opostos, né? Não são opostos. Então, É. nada não significa que você ser afetuoso, ser amigo, ser presente, não significa dizer que você não quer ser forte, ser rígido até na forma de desejar algo de bom, né? De formar a educação. As coisas não são competitivas nesse ponto, pelo contrário, são complementares de fato. Com certeza, com certeza. Isso é muito bacana. A gente muitas vezes faz planejamento para o negócio, muitas vezes a gente faz análises, indicadores, etc. Mas aí, porque assim, para tudo, né, Alexandre, na vida, a gente precisa de um nível de consciência. Então, quando a gente está no nível de consciência, a gente atinge outro nível de consciência, né, a gente começa a fazer coisas e valorar coisas que a gente não fazia. E eu acredito que a criação, né, dos filhos, a interação, os pais precisam ser, talvez não foram ensinados, se não foram, precisa buscar esse conhecimento para ser mais assertivo, né, para entender o que vem de lá para cá e qual que vai ser a minha reação. Porque a gente fala aqui na Blue Farm, né, o nosso primeiro pilar aqui do sucesso agro é exatamente desenvolvimento pessoal. Então, domínio pessoal. Então, como que eu vejo, qual a minha ótica de mundo e como que eu reajo, né? Tem uma frase que diz que a sabedoria reside no momento entre que você fica sabendo e o momento que você reage, né? Entre o momento que você se depara com a situação e a sua reação. Certo. E isso muitas vezes são segundos, né? Então, o momento que você se depara ali com o seu filho, ou com seu pai, com seu irmão, né, você é atacado, né, ou não com aquilo, e como que você reage? Então, acho que a sabedoria reside muito nisso, né? E a gente tem que se preparar para ser... No futuro também, porque vão ter as dificuldades, né? Então, é um preparo, realmente, que você está falando aí. É você saber receber a informação, receber a dificuldade, como você vai reagir em função disso, né? Então, é isso mesmo. E a gente precisa, né, falando aqui, voltando à questão da capacitação, acredito muito nisso, né? No nível de consciência, a gente precisa se capacitar para ser um bom pai. Porque senão você não vai ser um bom pai. Se você não se capacitar, né, para entender como que você pode melhorar, é aquela questão que a gente fala que também não tem como alcançar, né, obter resultados diferentes se você continua fazendo a mesma coisa. Sim. Então, às vezes você erra, mas você fala, pô, errei aqui, eu preciso dar uma melhorada para cá, né, buscar um conhecimento. Alexandre, cheiro de domingo, né, falamos aqui de 3 obras suas, depois... eu tenho um Estamos livro, falando da sequência cronológica, né? de lançamentos. De lançamentos, né? Tem um aqui que eu vou citar, mas esse aqui não está muito voltado ao agro, mas tem a ver um pouco com a Semana dos Pais, que chama Os Cabelos Brancos de Papai. Você nós tem, dois podemos... e graças a Deus eu não tenho, viu, Alexandre? Ainda não. Mas esse livro aqui também é interessante, porque na nossa geração existem alguns amigos, né, que foram pais um pouco mais tardios, né? Sim. E essa criança aqui na história, a Marina, estava sofrendo um pequeno bullying na escola porque os amiguinhos estavam dizendo, ele é o seu papai ou é o seu vovô? Sim. Né? Então a brincadeira é um pouco em função disso. E aí o pai vai ter um insight e vai saber como lidar com essa situação, que é uma situação muito comum hoje na nossa geração, né? Tem vários amigos, eu tenho amigos de 50 anos que têm são pais recentes, né? Então é uma situação que a gente tem que estar comentando. Do mesmo jeito que a gente acabou de dizer que mudou o formato do afeto da paternidade, né? Hoje, né, que estamos mais presentes, também mudou a idade que você tem filho, né? De que você tem filhos também, para algumas pessoas, né? Então Com é certeza. um livro interessante para se tocar e para se falar também. Os Cabelos Brancos de Papai. É um livro da editora Pé da Letra. E o cabelo branco, né? Ele traz bastante coisa, né? A maturidade, né? E olha aqui, ó. Vamos ler a primeira página aqui, ó. Desde que Marina era bem pequena, seus pais tinham combinado. O pai a levava para a creche e a mãe a buscá-la. Hoje, com 7 anos, ela não vai mais à creche. Mas o casal cumpre a mesma tarefa com muito amor. Fernando a deixa na escola e Maria Clara leva a filha de volta para casa. Algo estranho, porém, começou a acontecer. Essa é a primeira
página aqui do livro. Muito bacana. Show de bola. Uhum. Os cabelos brancos de papai. Esse aqui foi que ano, Alexandre? Esse aí tem uns 3 anos que foi lançado. Uns 3 anos. É. Depois que você começou a escrever, você não parou mais? Não assim? parei mais. Acho que esse ano eu já lancei um e estou lançando o segundo agora, já no segundo semestre. Né? A gente, depois que começa a participar, né, você começa a ter mais acesso aos editores. Sim. E começa a entender mais o processo, né, da criação do livro, então a coisa começa a andar de uma forma mais suave. Sim. Né? Então a produtividade vai aumentando. É Sim. lógico que com qualidade, né, com atenção, com o que você deseja escrever de uma forma que... Não adianta escrever só para escrever, tem que ser algo que... Lógico. Né, que tem um certo valor e um significado, né, para a escrita. Deixa eu te perguntar, a gente falou aqui essa questão da criança começar a gostar, não precisa necessariamente se apaixonar, e tem muita gente às vezes que fica muito aficionado também, que meu filho tem que ler não sei quantos livros por mês. Eu acho que talvez não é por aí. Mas como que a gente faz para que a meninada tome mais gosto pela leitura? Você tem uma opinião assim, formada sobre isso? A primeira opinião que eu tenho sobre isso é como é que você pode pedir para o seu filho ler se você não tem livros em casa. Né? Então, e se você não lê também? E se você não lê também. Né? Então, assim, essa opinião é muito forte, porque a gente percebe que tem pais que falam, eu queria que ele lesse, mas você não dá acesso, né? Às vezes a gente... um livro infantil hoje é, digamos, na média de 20 a 50 reais, né? Então, tem uns mais baratos, outros que são com preço um pouco mais alto, mas varia nessa faixa aí, 35 a média. Tá? Então, é algo acessível, né? Tem clubes de leituras bem interessantes que você pode também estar sendo escrito e chegando vários materiais com qualidade para literatura. Clube de assinatura, né? Tal, que você recebe. Exatamente, né? Então, assim, como é que você vai querer que o filho leia se você não tem livros em casa? Então, no mundo digital, agora que a gente passou durante a pandemia, o livro infantil se tornou até algo desejado. Isso foi muito interessante também, tá? Cresceu muito, né? Porque as crianças eram o tempo todo no tablet, no notebook, na escola. Então, quando chegava um livro impresso, né, em casa, era como se fosse até um brinquedo. Sim, com certeza. Poxa, eu vou ler vou pegar, vou sentir a página, vou sentir a textura, vou ver a ilustração. Então, o livro se tornou desejado durante a pandemia. Foi bem interessante isso. Com certeza. E o infantil mais ainda, né? Porque nós adultos, às vezes, a gente consegue ler no tablet com uma facilidade maior. Mas o infantil, por essa necessidade da interação da criança com a ilustração, com o pegar, com o tocar, né? O livro impresso ainda é muito importante. Né? Então, é algo que é importante ter uma biblioteca em casa. Essa é a pergunta que você me fez. Sim. Se a gente quer incentivar a leitura, tem que ter livros em casa. Né? Não dá para querer que o seu filho, né, fazer aqui a analogia, coma alface se você não tem alface na geladeira. Exatamente. Né? Não tem, e se você também não dá o exemplo, você come besteira e quer que ele coma. É isso aí. Né, precisa... Eu acho que... É a primeira dica. A primeira dica é essa ter o livro, né? E Brasília, gente, agora outras dicas, né? Brasília tem várias bibliotecas infantis muito interessantes, públicas. Você tem uma biblioteca na 104 Sul, 304 Sul, biblioteca infantil. É um brinco de biblioteca. Que bacana. E muita gente não conhece. Não conhece mesmo. Tem outra na 108 Sul também, biblioteca pública muito legal. Entendeu? Então a gente precisa querer conhecer esses espaços e se dedicar um pouco a isso, né? Porque não é passar lá correndo e não aproveitar o espaço. É ir para curtir, para ler, para apreciar, né? Seria mais isso aí você cria, né, aquela memória, né, que o seu avô, né, te passou, fica registrado. Exatamente. Né? Às vezes é um dia ali, né, que a criança passa, uma leitura. A gente não tem noção, às vezes, do poder que isso tem, né? Às vezes que fica marcado para a vida da criança. Exatamente. Eternamente, né? Então é bem bacana. Agora, você, quando criança, era uma criança que gostava de ler, Alexandre? Eu gostava de ler, mas eu não lia com a intensidade que eu gostaria, né? Até por isso que nós acabamos de falar. Talvez eu não tivesse tanto acesso a bons livros durante a minha infância. Sim. Né? Isso aí eu fui mais depois da juventude que eu fui lendo mais. Durante a infância mesmo não li tanto. Né? Eu sou fã de Chico Bento, né? Que todo mundo. Quem que é o agrônomo que não gosta de Chico Bento, né? Então, é verdade. Eu acho que na verdade tem muitos agrônomos aí que são agrônomos
Por causa do Chico Bento. O Chico Bento é um personagem infantil que foi muito marcante também na minha infância. Eu lia muito o gibi do Chico Bento, me identifico muito com ele, né? Porque gosto de planta, de bicho, de natureza, então é um personagem bem legal, bem lúdico para nossa, né, da nossa memória. Que gênio, né, o Maurício de Souza, né? Que gênio, né? Que empresário, né? Que visionário. O Maurício de Souza eu tive na Bienal de São Paulo há uns 4 anos atrás, quando eu o conheci, e uma coisa que marcou muito para mim foi ver uma pessoa da nossa geração, assim, na minha idade, aos prantos quando teve ao lado dele, porque ele realmente emociona. Ele é o nosso Walt Disney, né? O Maurício de Souza realmente ele é uma referência. Vou te falar, o Walt Disney, né? Acho que o Walt Disney precisa de um pouco ainda para chegar no Maurício de Souza. Né? Né? Assim, o que ele fez, o que ele escreve, o que ele representa para a nossa literatura infantil é muita coisa mesmo. É muita coisa. Ele, o Ziraldo, são personagens bem importantes aí no nosso mundo. É verdade, o Ziraldo, né? O Ziraldo, inclusive, foi o último entrevistado, né, do Jô Soares. Foi. O Jô Soares agora, né, faleceu, né, agora recentemente. Um grande artista também, um cara inteligentíssimo, né? E o Ziraldo foi o último entrevistado dele, né? Foi muito bacana. Eu me recordo dessa entrevista. O Jô Soares, na verdade, queria entrevistar o Silvio Santos, né? Mas o Silvio Santos não dá entrevista e tal. E aí o Ziraldo foi o amigo que esteve todos os anos no programa dele. Nunca deixou de ter nenhum ano sem o Ziraldo e ele que bom, né? Convidou. Foi bem bacana. O Jô foi muito marcante na nossa vida mesmo, né? Quantas noites passamos escutando as entrevistas do Jô, né? Foi muita... uma pessoa que vai fazer falta mesmo, né? Com certeza. Que descanse em paz lá. É verdade. Missão cumprida. O Jô Soares realmente foi muito diferenciado. Alexandre, pensando... A gente não acabou ainda das obras, a gente vai falar mais das outras, mas qual que é o seu planejamento? O que você pensa aí já para 2023? Quais são? O que você gostaria de realizar que você ainda não realizou? Tem alguma coisa? Como é que está o seu planejamento aí para frente? Eu estou escrevendo livros com novas editoras muito boas, né? Estou muito feliz com esse mundo que se abriu aí com algumas histórias novas. Então o planejamento é esse mesmo, né? É trabalhar de forma sistemática, de uma forma organizada, com lançamentos, né, esporádicos que são importantes. A gente está sempre trazendo novos livros. Participação nas escolas, eu vou muito às escolas, né? Esse ano eu já fui em várias escolas, no Marista, no Sagrado Coração de Maria, Indy Bibi aqui no Lago Norte, né? Várias escolas da rede particular e da rede pública também, né? Sim. Então é um trabalho que eu acredito que é muito importante também. Não sou escritor de só escrever e ficar no meu mundinho reservado, não. Eu gosto muito dessa interação com a criança, com o professor, que é outra ponta muito importante, né? O nosso contato com os professores. Com certeza. É fundamental essa troca de informações sobre a infância com os professores. Então, eu gosto muito de estar nas escolas, me faz muito bem, né? Que bacana. É a minha vitamina de escritor, né? Quando eu vou para a escola, realmente eu me abasteço do sorriso, né? Da alegria, do contato, das perguntas das crianças. Então, é algo mágico. Então, eu desejo isso para a minha jornada de escritor, é ir trabalhando mais, né, e buscando mais desses momentos para que a gente possa realizar o trabalho. Eu vou te fazer uma pergunta um pouquinho polêmica aqui, mas assim, para os professores, né, donos de escola, professores de escola, eu acho assim que é esse tipo de material que a gente precisa nas escolas. E aí eu ia te perguntar assim, o que você acha da politização do mundo infantil dentro das escolas, né? Porque eu vejo isso acontecer um pouco e eu não acho que é um ambiente, sabe, Alexandre? Eu acho que a criança a gente precisa trazer informação, conhecimento, né? E materiais bacana como esse, né? E aí quando a gente vê uma politização dentro das escolas com conteúdos mesmo, com jornais, não vou citar nomes aqui, mas eu estou trazendo essa pergunta porque na escola que meu filho estudava, me deparei com jornais dentro da escola particular, com um viés político assim, muito escancarado. Isso, assim, eu fiquei realmente muito bravo, sabe? Não participava de grupo de família, não falava de mães e pais, né, ali do WhatsApp, mas eu passei por ali, deixei minha opinião bem clara, que eu achei que não era local e ambiente para isso. Então, assim, eu acho que tem que prover para as crianças aquilo que elas precisam para poder realmente florescer e virar
um bom ser humano, né? Um bom cidadão. Eu acho que Você vê isso acontecer ou não? Às vezes um pouco, né? Assim, às vezes até pelo perfil que a escola quer adotar, mas aí é algo muito assim, é o DNA daquela escola que alguns pais, algumas famílias já sabem que ela tem aquele DNA e gostam de participar daquele tipo de educação, de ênfase que aquela escola está dando, né? Então, assim, isso acontece, né? É um perfil daquela escola, né? Do mesmo jeito que você, por exemplo, tem as escolas católicas, né? Você sabe que lá vai ser falado do cristianismo, né? Então, escolas evangélicas também. Agora tem aquelas escolas que são escolas laicas que não falam nesse assunto. Então, assim, eu acho que é muito nesse sentido. Você, como pai, você vai colocar o seu filho numa escola que você acredita que vai passar aquilo que você tem como importante, né? Mas eu realmente acho que a questão mais política, de polarização, aí que a gente sabe que existe no nosso país, eu prefiro que não concordar com isso, porque eu acho que acaba afetando um pouco o que é o principal da infância, né? O que eu não acho bacana é quando é um negócio que é transvestido, sabe? Tá ali maquiado, tá subentendido a mensagem. Então, se passa uma mensagem que tá subentendida, e eu acho que escola tem que ter o que tinha, né? Assim, é atualizado, logicamente, mas é uma moral e cívica. Olha, eu acho que literatura, né? Ter momento realmente, uma sala de leitura para ler, as crianças lerem. Eu acho que é por aí, na minha humilde opinião, muito pouco conhecimento no segmento de educação, né? Ou nada, mas como pai, eu acho que é esse tipo de material que a gente tem que oferecer para as nossas crianças. Alexandre? Respeito, né? E respeito, isso aí. Túlio, conversamos sobre alguns livros, né? Eu quero falar agora sobre um outro livro, se você me permitir, que é um livro que para mim foi um divisor na minha trajetória de escritor, né? Nós sempre falamos que não existe um livro preferido, e realmente não existe, né? Porque o Chapéu do Chanduca foi muito importante, o Cadeira Maluca do Samuca, Os Cabelos Brancos de Papai, todos os meus livros têm o seu significado, o seu valor, o seu momento. Mas esse livro que eu quero falar aqui agora, que é Brasília e o Sonho Encantado, é um livro que, por nós estarmos em Brasília e por precisar de uma matéria sobre esse livro e o projeto gráfico dele ter ficado muito legal. Fenomenal. Então, assim, existe um novo caminho que se abriu para mim como escritor a partir desse livro, né? Que é Brasília, o Sonho Encantado, da editora EDB. Sim, o Gustavo Ramos fez um belíssimo trabalho de ilustração, né? Um aquarelado, então o livro é um livro bem interessante, sabe? Então aqui eu também sou agrônomo nesse livro, porque eu falo muito de meio ambiente nessa história. Eu falo de queimadas, o nome de um dos personagens que a gente conta a história de Brasília de uma forma lúdica se chama Rei Cerradão e a sua amada rainha, a Rainha Primavera. Então o Rei Cerradão tem as cascas grossas do cerrado. Então nesse momento eu explico por que o cerrado tem as cascas grossas, né? Precisa se proteger das queimadas, precisa absorver a água para preservar mais as suas cascas, a sua vida, né? Então a gente vai falando diversas coisas sobre o cerrado. A Rainha Primavera aparece com ipê amarelo, né? Então essa beleza que a gente está passando aqui pelas ruas atualmente, maravilhoso, estamos vendo. O animal de estimação é um lobo-guará, né? Então a gente vai trazendo informações sobre o meio ambiente do cerrado, né? Sobre várias coisas que eu falo de música, falo de chorinho, de rock, dos personagens que foram importantes na criação de Brasília. Então é um conto de fadas sobre Brasília. Então a gente traz arquitetura. Para quem não é de Brasília e quer então, conhecer um pouco mais de Brasília, e para quem é de Brasília. Então esse livro ele está muito adotado nas escolas, tanto da rede privada como da rede pública. Então é um livro que já me trouxe muitas alegrias. Eu sou apaixonado por Brasília de fato. Cheguei aqui com 11 anos, eu sou de Fortaleza, né? Sou natural de Fortaleza, amo minha terra natal também, mas como eu cheguei em Brasília aqui com uns 10, 11 anos, eu passei a juventude, eu tenho muitos amigos aqui, eu cresci aqui, então me formei aqui na UNB, então assim, tudo tem um pouco da história da nossa vida nessa cidade, então aqui eu passo um pouco desse amor por Brasília nesse livro, né? Então Brasília, o Sonho Encantado. É um livro que é muito marcante. E o cerrado é uma característica, né, muito forte, né, de Brasília, né? Até a questão das queimadas, né, que são também, né, presentes
Sim. Nesse período de água e seca que a gente tem tão prolongado, né? Não tem como você não ter fogo, e como que a gente convive com isso, e as árvores, né? Como que os animais e as árvores também convivem com esse momento. É o equilíbrio, né? Nós somos né, eu sou agrônomo também, mas eu acredito muito que precisa se produzir, mas também precisa ter o respeito ao meio ambiente, né? A gente precisa trabalhar com equilíbrio. Isso é muito importante. Eu passo muito para as crianças. A agricultura não é uma vilã, né? É uma necessidade, né? Do alimento, do trabalho, né? Tanta coisa, né? Eu estava pensando um pouco, eu vou até dizer uma frase né, do agro, né? Então, a infância, né? É tech, né? É pop, é vida, é tudo. A infância é tudo, assim como é o agro, né? É verdade. Nessa frase que tem de efeito agora do agro é tudo, né? Então, a infância também é isso. A gente precisa passar esse conceito sobre a agricultura, né? Para as crianças. Eu acho que isso está... A gente tem essa missão aqui também, né, de fazer o contraponto e de trazer clareza, né, para as pessoas que não são do agronegócio. Não é uma defesa burra, não é uma defesa cega, mas a gente não é o agronegócio e o meio ambiente, é o agronegócio com o meio ambiente. Então, o produtor rural talvez seja um dos profissionais, né, que tem a maior capacidade de influenciar no seu meio ali, porque ele trabalha, né, com a terra, e dentro da propriedade rural, na nossa legislação, né, que é uma das mais rígidas do mundo na questão de preservação do meio ambiente, nós temos grande parte das reservas e dos ecossistemas, né, dos biomas preservados dentro das propriedades rurais. Então, o produtor rural, ele age ativamente, e os produtores que mais produzem, logicamente, são aqueles que têm uma sintropia, né, com o meio ambiente, porque você precisa cuidar do seu lençol freático, você precisa fazer bacias para não ter erosão. Então, o conhecimento dos ciclos produtivos e dos ciclos climáticos e de como se comporta tudo isso, a natureza, o bom agricultor possui isso. Né? Os ruins provavelmente não vão ficar na atividade porque não tem esse conhecimento. E como que o nosso Brasil é rico em recursos naturais também, né? Você vê aí energia eólica, energia solar aí com tanta força hoje em dia, né? Que é uma maravilha, é um combustível natural que a gente tem aí de uma forma maravilhosa, né, no nosso país, né? Então a gente tem que realmente lembrar disso também. Lógico. Isso faz parte do equilíbrio da natureza, né? Que a gente pode estar... E Brasília, capital desse país, né? E o Brasília e o Sonho Encantado. É muito legal mesmo. Alexandre, vamos já continuar, finalizar os livros que você tem, as obras. Antes eu gostaria de te presentear aqui com um café. Estamos falando aqui de agro, né? Então, de produção. Então, esse é um café nosso aqui da região do Cerrado. Está até dito aí, né? Natureza candanga, né? No café grão nativo. Depois você prepara lá e dá o feedback pra gente. E aqui são 2 camisas, né? Essa fazenda fica aqui no... Fica aqui, Fazenda Santa Rosa. Os proprietários é o Leomar Sense e a Núcia Sense. E o grupo, na verdade. Na verdade, os proprietários é o grupo nativo. Eu tenho alguns amigos produtores de café também aqui na região, né? Com certeza vou experimentar esse aqui hoje. Bacana, show de bola. E a gente aqui também, eu vou te passar, né? A gente aqui pela Blue Farm, né? Eu fiz aqui, confeccionei essa marca, né? Que chama Uso Agro, que é exatamente a gente tem o orgulho, né? De ser do agro, né? Então, sou agro, uso agro, e essa aqui é o agro estampado no peito. A gente quer, viu, pessoal, dar continuidade nessas camisas. A gente tem bastante estampa aqui para querer fazer. Então, eu sei que tem algumas empresas, inclusive, aí que já trabalham com isso. Se quiserem entrar em contato com a gente, talvez para a gente fazer uma parceria. Ou empresas ou empresários que queiram tocar esse projeto. Muito aí. Muito bonita a camisa, amigo.
E a proposta é essa mesmo, é trazer o agro no peito, no coração, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu estou trazendo nas minhas escritas. Com certeza, aí bastante. O agro tá muito presente nos livros aí. Que bacana. Alexandre, eu vou só agradecer aqui aos nossos apoiadores rapidamente, porque a gente só consegue, né, fazer esse conteúdo aqui, gerar para o pessoal, graças aos nossos apoiadores. E eu digo assim, que aqui na Blue Farm a gente indica algo que vai trazer uma solução efetiva para os nossos amigos, né? E que eles nos agradeçam por essa indicação. Então a gente tem aqui com a gente a The Hills Brasil, que é uma indústria, né, de nutrição animal nos diferentes segmentos de peixe, de gado de leite, gado de corte, pet também. Então, suinocultura, né, muito forte aí do segmento de suinocultura. Então, a The Hills Brasil é uma empresa que, se vocês tiverem a oportunidade, né, de um dia conhecer, ou se vocês forem da região onde tem uma fábrica da The Hills Brasil, até coloque aqui nos comentários, se você é atendido pela The Hills Brasil, como que você é atendido, o que você acha dos produtos, né? Compartilhe aqui com o pessoal nos comentários para poder dar esse retorno, que não é só a gente falando, né? Mas as fábricas são altamente tecnológicas, com um processo, assim, um padrão de qualidade, uma garantia pela excelência, é uma coisa realmente primorosa. Então, dentre as opções que você pode ter, né, para poder cuidar dos seus animais de uma forma que você tenha uma eficiência produtiva, né, uma eficiência operacional, não deixe de conversar com o pessoal da The Hills Brasil, que junto com o produto, né, tem toda uma equipe que vai entender o seu negócio e vai estar atuando junto com você, produtor rural, nessa jornada aí, para prosperar na atividade rural. Então, muito obrigado aí a The Hills Brasil, que está junto aqui com a Blue Farm. E aí eu quero deixar também aqui o convite para vocês conhecerem o Agroagenda, né? O Agroagenda é um parceiro nosso aqui, que é o maior Instagram hoje de eventos voltados para o agronegócio, e são quase 40 mil seguidores já. Então, se você vai fazer um evento, uma live, um evento presencial aí, voltado para o agronegócio, não deixe de entrar no agroagenda.agri.br, e aí lá tem o local com telefone, e-mail, tudo para você mandar os seus eventos. O pessoal vai publicar de forma gratuita. Então você vai poder alcançar aí pelo menos 40 mil pessoas no Instagram divulgando o seu evento. E então, um abraço pessoal do Agroagenda, não deixem de conferir, tá ok, pessoal? E se você tem aí uma empresa voltada para o segmento agro e acha que com o nosso conteúdo, falando de gestão inteligente, profissional no agronegócio, pode agregar a sua empresa, entra em contato aqui com a gente no Instagram, tá? Porque nós estamos exatamente nesse momento de crescimento e temos aqui um hall de soluções que a gente pode estar trabalhando em conjunto, tá ok? Então é só entrar em contato com a gente aqui. Muito obrigado a todos os patrocinadores e apoiadores. Alexandre, a gente retornando aqui então, vamos falar de mais uma obra sua, né? Apresentar para o pessoal, por favor, né? Nós temos aí o Pedroca, é isso? Pedroca, o Professor Pipoca, né? Esse livro aqui, gente, eu até coloquei como dedicatória aos agricultores, em especial aqueles que plantam milho de pipoca. Eu sempre gosto de dizer que a pipoca é o alimento da alegria. Sempre que a gente está saboreando essa guloseima, né, a gente está ao lado de amigos ou de familiares, né, de pessoas queridas, para se divertir, né? É verdade. Então aí nesse livro aqui eu falo curiosidades sobre o plantio, né, sobre como que a pipoca fica na panela, como é que ela explode na panela. Então são algumas curiosidades que a criança também gosta com certeza, né, de ter, né, e de perguntar para os pais. Então é um alimento muito nutritivo, de sabores e de momentos, né? Então a pipoca ela proporciona isso, né? A pipoca, o milho é agro, né? O milho é agro. O milho é agro, sim, né? Sim. E a gente, engraçado, né, que no Brasil, diferentemente aí dos Estados Unidos, eles comem milho assado e cozido. E aqui a gente faz 1 milhão de coisas com milho, né? Pamonha, curau, picolé, milho, então, milho cozido, pipoca, tudo, né? Então é muita coisa. Eles chegam aqui e não entendem
como que a gente usa tanto milho na nossa culinária, porque eles lá é só milho assado e cozido, eles não entenderam o alimento como a gente entendeu, sabe? E o meu livro caçula é O Paz e Bem com Francisco, que é uma criança de um coração nobre, um coração muito bom. Esse livro aqui tem inspiração na oração de São Francisco de Assis, né, que é um personagem, é uma pessoa de um coração muito bom, né, um católico, é um cristão, Sim. Né, que teve uma vida muito boa, e aqui na história é uma criança que tem um bom coração. Né? Então, é um livro que o editor me pediu para escrever sobre São Francisco, e eu escrevi sobre a história Que bacana. desse personagem histórico, humano, de grande coração, que é São Francisco de Assis. Então, Alexandre, esses são os meus livros aí para as crianças. Depois dos 4, são os seus outros filhos. Os outros filhos, né? Os filhos literários, que eu gosto de seus falar. Filhos literários. Exatamente. Alexandre, que satisfação, que honra poder te receber aqui nesse podcast, né, que a gente fala de agronegócio. Para mim, eu acho que dá um tempero, uma vida aqui para o que a gente fala, trazer, né, uma pessoa, um agrônomo, artista, escritor. E muito obrigado mesmo, fico muito feliz de poder trazer as suas obras e falar sobre esse tema com o público do agronegócio. Isso mostra quão amplo hoje, né, que é o agro, esse mundo do agro, e que pode ser muito mais do que aquilo que a gente pensa, né? É um universo muito saudável também. Terra, água, fazenda, produção, trabalho, superação, amor, paternidade. Sim. A vida está toda entrelaçada, né? Nós fazemos parte do meio ambiente, do ser humano, né? Da vida, do planeta, né? Então, assim, eu estou apenas cultivando as crianças de uma forma mais leve, né? Então, assim, o meu amor de pai e a minha ciência de agrônomo, né? Que eu falo que são as duas vertentes da minha escrita, os dois pilares da minha escrita, né? Me deram essa alegria de escrever para criança. E eu estou tendo realmente assim, um feedback muito positivo, um retorno muito positivo desses livros. Estou muito contente e muito obrigado pela chance, pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com você sobre esses temas, sobre literatura infantil. Abrir um canal seu, que é mais um canal até, digamos, econômico, né? Um canal produtivo, mas que deu espaço para que a gente pudesse falar um pouco sobre literatura infantil, que também tem a ver com o futuro, né? A gente está plantando o futuro. É um canal de, né, coisas boas. É um canal, né, que está semeando o futuro. Exatamente. Tá? Então, eu estou aqui hoje falando sobre paternidade, sobre agricultura para crianças, sobre preservação de meio ambiente, sobre respeito, sobre alegria, sobre amizade, sobre esses temas que a gente coloca na literatura. É algo que é realmente assim, eu estou plantando o futuro. Esse é meu objetivo de agrônomo e de pai. Um abraço, né, para todas as crianças aqui do nosso país, que Deus abençoe, né, as nossas crianças, que todos tenham um excelente aí, abençoado Dia dos Pais também. E é isso, Alexandre, muito obrigado. A gente fala aqui que o agronegócio é o Brasil que já deu certo, é o nosso slogan. Foi tão boa a conversa que eu nem pedi para o pessoal a inscrição no nosso canal, né, que a gente chama aqui de agroinscrição. Então, pessoal, por favor, né, realize aí a inscrição no canal W Farm, Meu Sucesso Agro. E aí, Alexandre, meu sucesso, né, tem tanta coisa dentro desse meu sucesso. Então, que a gente fala aqui, que não é só sucesso financeiro, né? Tem o sucesso financeiro, tem o sucesso de saúde, tem o sucesso espiritual, que é a paz, tem o sucesso, a gente tem... Então, tudo isso está dentro do Meu Sucesso Agro. Então, se você aí, né, quer se desenvolver como pessoa, né, quer desenvolver o seu negócio, não adianta, não dá para ficar capenga, né, não dá para andar de lado. Você tem que desenvolver algumas premissas, né, que a gente procura trazer aqui com pessoas que sabem mais que a gente, para que a gente possa refletir isso para o nosso público. Então, aqui é a nossa intenção. Se inscreva no nosso canal para que o YouTube, né, entenda que o Spotify entenda que esse conteúdo é relevante para você. E aí você vai deixa aí o like, né, e os seus comentários, né? Se você já conhecia os livros do Alexandre, como é que você atua aí com seus filhos, qual a estratégia que você usa, como que foi a sua infância,
comenta aqui com a gente, porque aí esse comentário seu é o que vai fazer a amarração mesmo aqui do nosso conteúdo, do nosso conhecimento, e vai ser muito bacana. Todos os links. E te acha onde, Alexandre? alexandreparente.escritor no Instagram. alexandreparente.escritor, segue aí, pessoal. E é isso. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo episódio. Valeu, Túlio. Obrigadão. Um grande abraço. Feliz Dia dos Pais pra gente. Valeu.